Eu subo esta tribuna representando a oposição na casa para dialogar com todos os brasileiros que acompanham esta sessão e com todos os deputados federais que representam o Brasil nesta casa. Nós estamos vivendo uma quadra na história do país, deputado Silvio Costa, que parece, deputado Guimarães, nosso líder, que a única pauta que o governo ilegítimo de Temer enxerga é o ataque ao trabalhador, o ataque ao mundo do trabalho. Se nós listarmos o que são as prioridades que o presidente Rodrigo Maia apoia e que o presidente em exercício ilegítimo Michel Temer define como prioridade, deputado Tadeu Alencar, é só pauta contra o trabalhador. Primeiro, uma reforma que eu prefiro chamar de anti-reforma da Previdência, porque o presidente em exercício ilegítimo, e estão aqui os dados que mostram, aquele que se aposentou aos 55 anos de idade, Michel Temer, com um salário de R$30 mil de aposentadoria, ele quer dizer, deputada Erundina, que um agricultor e uma agricultora que começam a trabalhar aos 14 anos, que trabalha a mulher até os 55 e o homem até os 60, para terem direito a um salário mínimo de aposentadoria, seriam as causas do desequilíbrio das contas do Brasil. Isto é um desrespeito, isto é uma desumanidade, isto é uma crueldade, isto é cobrar a conta de quem não deve conta nenhuma. Os agricultores familiares deste país têm créditos para receber do nosso país por tudo que fizeram. Eu estive em Santana da Boa Vista no último sábado, numa assembleia de agricultoras com mais de 2.000 mulheres, todas com uma única palavra de ordem: vamos barrar esta antirreforma da Previdência. Quero dizer aos colegas deputados, digo em forma de diálogo, eu sei que Temer chegou ao governo através de um golpe parlamentar sem votos do povo brasileiro. Eu sei que Temer sairá do governo sem nenhum voto. Mas nós todos que aqui estamos, temos que andar pelo Brasil e debater e mostrar a nossa posição sobre esta antirreforma da Previdência. Falo agora com os trabalhadores do INSS, todos terão a sua aposentadoria reduzida em valor. Não há regra de transição para o cálculo de valores. A média aplicada desde o primeiro salário até o último vai reduzir 20%, 30%, 40% o valor das aposentadorias de quem se aposenta ganhando 1, 2, 3 salários mínimos. Deputado Jean Willis, nós não estamos falando de marajás, estamos falando de trabalhadores que trabalham e muito, e em geral trabalham 50 anos, só que Temer quer que eles tenham 50 anos, 49, de contribuição assinada na carteira. Me apresentem quantos trabalhadores no Brasil conseguem ficar 49 anos empregados, um mês depois do outro, com a carteira assinada. Não porque não queiram assinar a carteira, mas porque a condição de recessão econômica, de crise, muitas vezes chantageia o trabalhador a ter que aceitar um trabalho sem a carteira assinada, pois querem que todos trabalhem até os 65 anos. Mas eu pergunto, é justo tratar quem começa a trabalhar com 16 do mesmo jeito que alguém que começa a trabalhar com 24, 25 anos? Nada disso é justo. Alguns dizem, a propaganda, inclusive insidiosa, a propaganda que é mais um ato de terrorismo político, a propaganda do governo que quer chantagear os brasileiros, mente
com dinheiro público. Mente porque o orçamento da Seguridade Social do Brasil é superavitário. Seguridade Social é saúde, é previdência e é assistência social. Quando analisamos todos os impostos que são arrecadados para a Seguridade Social, em 2015, e aqui estão as tabelas à disposição daqueles que querem apoiar esta antirreforma, a arrecadação do país foi de 694 bilhões 231 milhões em 2015. E as despesas com previdência, pensão, todo o orçamento da saúde, todo o Bolsa Família, todas as despesas e investimentos em toda a Seguridade somaram 683 bilhões. O superávit é de 11 bilhões. Querem fazer algo justo? Não liquidem com o aposentado que ganha 1, 2, 3 salários. Botem para votar aqui um imposto sobre grandes fortunas, aquele que será pago por 1 de cada 1.000 brasileiros, mas de quem o governo ilegítimo de Temer quer cobrar a conta. Do andar de cima, zero de conta. Para o andar de cima, privilégios, como esse agora que querem votar, para consolidar toda a desoneração fiscal, torná-la legal, a desoneração que o Supremo está considerando ilegal. E para o andar de baixo, é para isso que convido esse parlamento, para acabar com a aposentadoria rural do trabalhador agricultor familiar, para reduzir 20%, 30%, 40% a aposentadoria daqueles que estão contribuindo pelo salário mínimo ou por 2, 3, 4 salários. A pergunta é, e esses contratos, por que não serão preservados? Por que o contrato de um trabalhador que começou a contribuir há 25 anos atrás vai ser rompido na mão grande para concentrar este mercado na mão da previdência privada? Mas quero dizer para os servidores públicos, não há regra de transição para a aposentadoria dos servidores públicos. Deputado Eniverri, a regra é uma regrinha só para os anos, para quem tem mais de 50 anos, mas no cálculo, no valor do cálculo do benefício, não há regra de transição. E aí eu encerro esta fala dizendo qual é o perfil deste governo ilegítimo de Temer: antirreforma da Previdência, precarização da vida do trabalhador, votando o projeto de terceirização. Presidente da nossa casa propôs o fim da Justiça do Trabalho. Vejam onde andamos. Querem largar o trabalhador no confronto direto, nos conflitos que há, onde ele tem, obviamente, muito menos força para colocar a sua vontade. Um governo que diz, não vamos divulgar a tabela das empresas que usam trabalho escravo. O trabalho escravo deveria estar sepultado no Brasil. E hoje nós temos um presidente da República ilegítimo que quer proteger empresas que adotam o trabalho escravo. Este é o Brasil de hoje, infelizmente, mas nós vamos derrotar a reforma.